Olá, meu querido, seja bem-vindo ao seu programa de estudo semanal da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar de forma profunda a Palavra de Deus. E o programa dessa semana vai se tratar de um tema muito especial e muito importante para o nosso mundo e especialmente para nós que somos adventistas do sétimo dia, a boa notícia do juízo. Venha, estude conosco essa lição. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje um tema muito especial para nós, a boa notícia do juízo. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de apresentar aqui os nossos companheiros de estudo. À minha direita está o irmão Breno. O irmão Breno é aluno do ICEVES. Aqui ao seu lado está o irmão Odair, é o diretor do ICEVES. Sejam muito bem-vindos. Aqui também à minha esquerda, pastor Joeli, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Estamos juntos. E o irmão Ivan também, que é o responsável pelo canal Justifica-me. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Um prazer ter cada um de vocês aqui. Um prazer. Eu gostaria agora de convidar o irmão Odair para ler para nós o verso para memorizar. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. O que vocês gostariam de ressaltar sobre esse verso para memorizar? Gostariam de destacar aqui sobre esse verso? Muito bem. Cumprimento a todos com a graça e a paz. Eu quero fazer alusão a essa imagem que a lição apresenta, uma ampulheta, que traz a noção de tempo, porque o tempo também é mencionado nesse verso áureo. Chegou o tempo em que todas as nações serão julgadas, começando pelo povo de Deus. No direito há uma métrica que chama dosimetria da pena, na qual todos os crimes passam por um processo onde o juiz vai analisar atenuantes e agravantes para definir quanto tempo um sujeito fica recluso. Então, eventualmente, digamos assim, o sujeito cometeu um crime que ele levou 2 minutos para cometer um determinado crime. Assalto à mão armada, qualquer coisa do gênero. Muito bem. Esses 2 minutos podem ocasionar em até décadas de prisão. E esse período, chamado dosimetria da pena, onde o juiz vai analisar o crime, atenuantes e agravantes, e determinar quanto tempo o sujeito ficará preso por conta daquela penalidade, é uma ilustração do que ocorre também no juízo de Deus. Existem vários momentos na Bíblia onde um determinado evento ocasionou uma dosimetria. Por exemplo, 40 dias espiando a terra. Eles trouxeram um relatório incrédulo. Deus aplicou uma dosimetria. Para cada dia que vocês espiaram a terra com incredulidade, 1 ano. 40 dias, 40 anos. Esse mesmo episódio ocorre muitas vezes nas Escrituras. No tempo dos juízes, o povo ficou escravo durante vários anos por conta da incredulidade, idolatria. E, sobretudo aqui, esse juízo é o término de um grande período profético, o maior período profético contido nas Escrituras, de 2.300 anos. E ao fim desse período, o santuário seria purificado, e é um dos assuntos que vamos trabalhar nessa semana. Muito obrigado, pastor Joeli, pela sua explicação. Eu achei interessante aqui uma frase que o autor colocou aqui na nota, que fala assim: pensamento assustador, não é? Ter que prestar contas de si mesmo diante de Deus, que sabe as coisas mais profundas. O Deus que vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo 14. Interessante é nós educarmos a nossa mente, como o próprio Enoque educou, a saber que a todo momento Deus está olhando tudo que nós estamos fazendo. E o mais interessante é que Deus não enxerga somente o que nós estamos fazendo, mas Ele enxerga também o que nós estamos pensando. Isso é algo que é assustador, né? Mas no mesmo momento, Ele também revela para nós que através de Jesus Cristo nós podemos mudar até os nossos pensamentos. Então, agradeço a Deus pela oportunidade de poder estudar essa mensagem e compreender que Jesus transforma até os nossos pensamentos. O que faz entender também, Kleber, é que, veja, antes de nós passarmos pelo tribunal de Cristo,
nós passaremos também pelo tribunal da nossa própria consciência. Paulo diz em Romanos capítulo 2 que os nossos pensamentos eles nos acusam e nos defendem. Então nós temos uma espécie de tribunal na nossa própria mente. Nós sabemos quando estamos certos ou não. Deus nos fez como criaturas morais. Então esse juízo vindouro, ou na verdade, de acordo com Apocalipse 14, esse juízo que está em andamento, ele demonstra que também já ocorre uma prévia em nossa própria consciência. Então não é algo estranho para nós, porque nós mesmos já nos julgamos e muitas vezes nos condenamos pelos nossos atos, né? Cumprimento também aos irmãos com a paz e a graça do Senhor. Também queria fazer um comentário sobre essa lição de sábado, que começa com o título A Boa Notícia do Juízo, que é muito interessante, porque realmente, como o irmão comentou aqui, a ideia de um juízo é bastante assustadora. Porque quando a gente observa uma cena, né, de um tribunal, uma cena de um julgamento, normalmente a gente pensa na condenação, né? Será que eu vou ser condenado ou não? Só que a Bíblia traz uma perspectiva diferente. Tem um salmo, que é o Salmo 96, que ele vai trazer uma perspectiva do juízo que muitas vezes a gente não imagina, né, que seja dentro dessa perspectiva. Mas, por exemplo, no Salmo 96, olha só a perspectiva do juízo que a Bíblia traz. Salmo capítulo 96, verso 10. Diz assim: Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. E aí quando a Bíblia apresenta que ele vai julgar os povos com retidão, a continuação diz: Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, e então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Por quê? Porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, quando a Bíblia vai anunciar que Deus vai julgar a terra, ele diz: alegre-se campo, alegre-se, ó terra, alegre-se céus, regozijem-se. Por quê? Porque, na verdade, ali é a vindicação do seu povo. Sim. Então, essa perspectiva do juízo como sendo uma boa notícia, nós devemos realmente olhar por esse lado. Paz e graça aos nossos queridos irmãos que estão aqui participando e estudando ativamente a lição desse trimestre, uma lição fantástica que fala sobre as 3 mensagens angélicas, e na lição dessa semana sobre essa boa notícia do juízo, né? Na lição de sábado tem um comentário muito interessante, começa aqui já no primeiro parágrafo, né? Dizendo que Deus é um Deus de juízo, mas cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a justiça tão deficiente neste mundo será feita pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para este mundo que nós vivemos de injustiça, né, onde as pessoas não são julgadas, cometem os piores crimes e fica por isso mesmo e passa sem nenhuma sentença, né, isso vai criando um espírito de rebeldia e de desrespeito às leis. Então o homem vai avançando no seu pecado porque ele não teme mais a punição, né? E nós chegamos avisando: olha, esse mundo de injustiça vai acabar. Se preparem, porque tem um Deus de justiça e de juízo, e ele vai ser justo. Por isso, plantem boas coisas para colherem bons frutos. Então Deus está nos convidando, não é para a gente ter medo, porque aqueles que estão plantando a boa planta vão colher bons frutos em Cristo Jesus. Então nós precisamos ter medo do juízo. E aqui a mensagem começa a temer a Deus e dar-lhe glória, né? Porque chegou a hora do seu juízo. Então ele falou assim: olha, se você estiver pronto, a gente não tem que ter medo do juízo. Porque aqueles que estão prontos é um chamado para um mundo que não teme mais juízo nem julgamento. Um mundo que não teme punição. E Deus é um convite: olha, nós temos que entender que está chegando a hora das nossas obras serem postas diante de um tribunal. E nós vamos receber a punição ou a bênção das nossas obras, né? Primeiramente, olá para quem está assistindo a gente pela internet. E eu acho muito interessante o que o tio Dair comentou e que ele também comentou, que o juízo, ele é uma coisa boa, né? A gente pensa no juízo como algo assustador, algo que nos dá medo. Muito pelo contrário, ele vem demonstrar as nossas boas obras. Ele vem nos revelar ao universo o que Cristo faz em nós, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que foi o que a gente teve o congresso agora do pastor Stephen Bourne aqui, e o que ele falou, né? A gente, nas representações gráficas, né, nos desenhos que a gente tem sobre o juízo, ele descreve-se o acusado, o réu, todo temeroso,
Deus está me julgando e agora eu vou morrer. Mas é o contrário disso, né? A gente tem que imaginar, uau, Deus está me julgando. Ele vai revelar ao mundo o que ele fez em mim, ele vai revelar para o universo o que ele fez por mim e que pelo sangue dele eu posso estar junto com ele um dia nas mansões celestiais. Amém. De fato existe uma dimensão de grande aflição no dia da expiação, tanto no livro de Levítico quanto em outros trechos onde ocorre um juízo, né, investigativo, Ezequiel capítulo 9, etc. Existe uma dimensão de angústia, de aflição, porque estarmos sobre os olhos de um Deus Santo é, de fato, algo muito, de certa forma, angustiante, no Sim, sentido de com certeza. que o Senhor tem capacidade de analisar o nosso coração como nenhum outro ser humano sobre a face da terra, mas nós podemos ter certeza de que Deus é justo, Sim. e ele está ao nosso lado, o advogado está ao nosso lado, as testemunhas estão ao nosso lado. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, né? Amém. Amém. Eu gostaria de ler um texto aqui, que está no Esse Dia com Deus, Meditação Matinal, 1980, que diz assim: apresentem a verdade que é necessária em toda a igreja, como meio para um fim, e esse fim é o juízo, com suas decisões e recompensas eternas. Deus retribuirá a todo ser humano de acordo com a sua obra. Então, fazendo aqui uma comparação com o nome, né, da lição, a boa notícia do juízo. Quando nós recebemos uma boa notícia, o que nós queremos fazer? Espalhá-la, né? Esse é o nosso dever, espalhar a boa notícia do juízo. E interessante que, da mesma forma que o juízo, vamos falar de um juízo terreno, né? Ele é algo assustador para o culpado, mas ele é algo assim, surpreendente para o inocente. O inocente aguarda o dia do julgamento, porque ele aguarda que seja feita justiça, né? Por mais que a lei do nosso mundo às vezes não é uma lei justa, mas nos tribunais aí, quando você é um inocente, você aguarda ser feito justiça. E interessante que no tribunal de Deus não é diferente. Não é diferente. Nós devemos e precisamos aguardar ser feito justiça. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é a justiça dele que vai ser apresentada em nosso lugar, e nós entendemos que um dia Satanás vai pagar por todo o pecado que nós fizemos. Esses pecados vai cair um dia sobre a cabeça de Satanás, e isso é interessante porque um dia Satanás vai ser destruído e tudo que trouxe dor, morte, sofrimento vai acabar. Então eu acho interessante, porque a boa notícia do juízo é isso, é confiar que, como o irmão Breno colocou, né, é confiar que Cristo, ele pagou a nossa dívida. Então é muito interessante. Também comentando sobre isso também, aqui num livreto de A.T. Jones chamado Perfeição Cristã, ele comenta um detalhe sobre essa questão do juízo também, que ele diz assim, ó, ele cita Hebreus 6, 1 e 2, que diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele nos libertou do fundamento instável que tínhamos quando estávamos em pecado, que o único fundamento seja o do serviço da justiça para a santidade e, por fim, a vida eterna. E a toda alma que enfrentar o juízo e se mantiver em sua presença, entregando-se à crucificação e destruição, essa obra será realizada à maneira de Deus e no curto espaço de tempo em que ele prometeu nos levar à justiça. Isso aqui é muito interessante porque ele comenta aqui nesse livreto o seguinte: a ideia de um juízo muitas vezes parece, né, pra gente uma ideia assim mais terrível, porque a gente pensa exatamente numa questão de destruição, mas ele fala assim, ó, mas se você pensar no caminho da cruz, a cruz só vai te levar para onde? Eu achei muito interessante isso, que ele fala assim, ó, só existe dois caminhos. Um leva para a destruição e outro leva para a destruição também. Aí ele diz, só que existe uma diferença. O caminho da cruz leva à sua destruição, mas é a destruição do seu velho homem. Mas você precisa passar por essa destruição. Porque se você evitar essa destruição, você vai por outro caminho, que não vai destruir o seu velho homem, mas vai te destruir por inteiro no final. Mas se você já pensar que na caminhada cristã você precisa de destruição e morte, a ideia de você ser julgado, na verdade ela não vai ser pesada. Porque você sabe que, na verdade, todos os dias, 1 Coríntios 15, verso 31, diz assim, ó, todos os dias morro. Ora, se você já está morto, você não tem medo. Então isso é muito interessante. Amém. Entrando agora para o novo tópico aqui, que é o significado da hora do juízo. Então aqui mostra para nós
E a lição vai abordar que o juízo, ele tem um significado, ele tem uma necessidade, ele tem uma importância. O que os irmãos gostariam de destacar sobre esse momento, né? Ou seja, sobre a hora do juízo? Muito bem. Daniel e Apocalipse são irmãos, né? São dois livros que são intercambiáveis e complementares. Daniel lança luz sobre Apocalipse. E, de fato, o juízo ele está dentro de um processo judicial, um processo legal, onde Deus pretende extirpar pecado e pecadores. É um processo onde houve uma acusação contra Deus. Deus foi acusado de ser tirano, de ser injusto com suas leis. Jesus Cristo veio vindicar o caráter do Pai e inaugurar uma nova raça. Eu digo uma nova raça porque, da mesma forma como Jesus nasceu, importa que todos nasçam. Jesus, nascido de mulher, gerado pelo Espírito. Jesus é o homem modelo de uma nova criatura. E essas novas criaturas, a exemplo de Cristo, devem também vindicar o caráter do Pai e limpar o santuário da sua própria alma e não mais mancharem o santuário celeste. Porque ao que nós inclusive vimos nesse congresso que tivemos aqui com o pastor Daniel Miranda e Stephen Bohr, o sangue que entrava continuamente dentro do santuário, com os pecados que eram confessados sobre a cabeça do Cordeiro, representando Jesus Cristo, levando o pecado para dentro do santuário, uma vez por ano, no dia da expiação, era purificado. E isso aponta para os nossos dias. Então essa linguagem de juízo, de evangelho eterno e tudo mais, aponta para essa realidade incrível, onde pecadores não mais estarão em rebelião contra o Pai, contra Deus, viverão em novidade de vida, não mais mancharão o santuário com suas rebeliões e faltas, e nesse processo Deus está revelando ao mundo que o mesmo poder que perdoa também é o mesmo poder que habilita. Isso é tremendo. Por isso que é o evangelho eterno. É um evangelho que mais do que perdoar pecados, dá poder sobre o pecado. Isso é tremendo. É interessante que quando a gente olha para João, ele está lá, Daniel, né? Ele está lá e ele diz, até quando, Senhor? Até quando isso vai estar acontecendo? E Deus diz para João, olha, até 2.300 tardes e manhãs. Não vai ser agora. E ele dá um tempo longo e distante para ele. Fica até doente, né? Daniel fica até doente. Fica até doente. Imagina 2.300 anos. Pois é. Imagina se a gente tivesse uma mensagem hoje e falasse assim, ó, só daqui 300 anos. Exatamente. Seus Como tataranetos... Como que a gente se sentiria, né? Sim. E Realmente. Deus dá uma mensagem de esperança para Daniel. Fala, Daniel, você fica tranquilo, você vai deitar, vai dormir, né? Mas quando ele chega para nós, assim, chegou a hora do juízo, ou seja, o fim dos 2.300 anos chegaram, e quando ele diz a hora do juízo, quando a gente pensa em tempo, a gente olha para o tempo, para a Terra, né? Porque para o universo não caído em pecado, será que eles contam dia, contam hora, né? E aqui parece que Deus especifica que chegou a hora. É como se Deus fosse assim, não é o dia, eu vou dar o momento certo para vocês. E a profecia se cumpre exatamente, perfeitamente. Deus está falando assim, olha, eu não estou limitando a dias, a anos. Chegou a hora, vai começar. É como se ele estivesse dizendo para o universo, aquilo que vocês tanto aguardavam, aquilo que o João esperou, vai começar agora. Né? Isso mostra que existe uma cronologia. É muito importante nós entendermos que o Velho e o Novo Testamento não estão em conflito um com o outro, mas pelo contrário. O Velho Testamento ele estabelece as bases, estabelece as diretrizes do que acontecerá no final, e as histórias do Velho apontam para aquilo que vai acontecer novamente no desfecho final. Por exemplo, como é que eu sei que não existirá arrebatamento secreto? Como é que eu sei que a igreja passará pela grande tribulação? Além dos textos explícitos contidos no Novo Testamento, Apocalipse fala sobre isso, Jesus nos Evangelhos fala sobre isso, Daniel também fala de que haverá uma grande tribulação, etc. Eu vejo que no Êxodo, por ocasião das pragas que caíram no Egito, o povo de Israel esteve dentro do Egito, no meio das pragas, entretanto as pragas não os alcançaram. Então, a igreja de Deus, naquele momento, passando pelas pragas, que é uma alusão direta às pragas depois do fechamento da porta da graça em Apocalipse. A igreja de Deus, que era Israel, passando por tudo aquilo, me dá indícios, me dá evidências claras de que
Da mesma maneira como Deus soube proteger o seu povo dentro do Egito, Deus também protegerá o seu povo no final. E essa cronologia bíblica de Israel nos dá luz para entender como será o juízo, quais são os termos do juízo, como que a igreja deve se portar diante disso tudo. O povo, uma vez por ano, no dia da expiação, afligindo a alma, quem não afligisse a alma seria apedrejado, seria banido do povo, também dá uma alusão para os dias atuais. Então é importante entender essa cronologia, esse modus operandi de Deus, como Deus tem trabalhado ao longo de toda a história. Deus não mudou, é o mesmo Deus conduzindo Adão e Eva até os últimos homens que nascerem nesse mundo. E essa cronologia nos dá um ponto seguro. O juízo está pretendendo nos salvar. O juízo é para nos salvar, não para nos condenar. E tem um detalhe também interessante, pegando o que o senhor trouxe também, tem um texto da irmã White aqui no livro Evangelismo, página 189, exatamente isso que o senhor trouxe, ela diz o seguinte, ela diz assim, ó, o capitão de nossa salvação está intercedendo por seu povo, não como um suplicante que quer mover a compaixão do Pai, mas como vencedor que reclama os troféus da sua vitória. Ele é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos, por intermédio dele, se aproximam de Deus. Aí ela termina essa citação dizendo assim, ó, tornai bem claro este fato. Interessante, né? Porque às vezes quando a gente vê até, aqui fala sobre o significado da hora do juízo. Isso é interessante porque quando a gente vê as cenas do julgamento, tem até aquela passagem do Espírito de Profecia que é bem conhecida, que Jesus fala assim, né? Meu Pai, meu sangue. Meu Pai, meu sangue. Às vezes parece que o Pai não tem aquela disposição e Cristo tem que ficar ali suplicando, não, por favor, por favor, por favor. Quando na verdade não é isso, né? Não é que o Pai está ali como se o Pai fosse uma pessoa, sabe, endurecida e Cristo tem que ficar suplicando, por favor, Pai, por favor. Para ir mover o coração do Pai, para o Pai dizer assim, você está pedindo tantas... Não, não é isso. Aí a gente fala, ó, o capitão de nossa salvação está intercedendo por seu povo, não como um suplicante que quer mover a compaixão do Pai, mas como vencedor que reclama os troféus da sua vitória. Então ela fala que quando Cristo morre na cruz, que ele ressuscita, é como se ele agora colocasse um banco no céu. Um banco. Então agora tem um tesouro gigantesco. Então quando ele vai diante do Pai, que ele vai começar a interceder por seu povo, ele não está ali numa atitude de, por favor, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão deles, no sentido que o Pai não tem, ele vai ali pleitear ali para ver se encontra alguma coisa no coração do Pai. Não. Ele está dizendo, olha, eu tenho um banco para eles. E olha, ele está suplicando isso, ele tem direito. E o Pai diz, realmente, ele tem direito. Mas por sua causa. E aí, essa é a cena do juízo. Então, o Pai também está tão disposto quanto Cristo. Você vê que o próprio Cristo fala, né? Eu já não rogarei mais ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Em outro texto ele fala assim, o Pai me ama ainda mais por eu dar a minha vida por vocês, né? Então, ou seja, Deus já nos amava antes de Cristo morrer por nós. Então, ele veio provar isso, ele morrendo na cruz, ele não morreu para pleitear o amor do Pai por nós. É porque o Pai nos amava que ele morreu. E hoje, quando ele está no céu, o Pai continua nos amando e disposto a nos abençoar. E agora Cristo dá essa validade para nós, dizendo assim, ó, esse daí pode receber. E o Pai tem toda a autoridade e vontade de fazer isso. Então ele disse, ó, torne isso bem claro. Amém. O que eu acho interessante também aqui, o significado da hora do juízo, tá? A hora do juízo também é uma cena de misericórdia. Misericórdia para justos e misericórdia para pecadores. Porque os próprios pecadores, eles se autodestruiriam se não tivesse esperança, graça, misericórdia da parte de Deus. Então, esse mundo ter um fim também é um ato de misericórdia pelo pecador. É um ato de misericórdia por aqueles que também estão numa vida de pecado e não querem o arrependimento. E não querem se entregar a Cristo. Então o texto de Ellen White aqui, no Mensagem Escolhidos, volume 1, eu achei impressionante esse texto quando eu li aqui. Ele diz assim, em seus ensinos, Cristo mostrou de quão vasto alcance são os princípios da lei pronunciada do Sinai. Ele fez uma aplicação viva dessa lei, cujos princípios permanecem para sempre. A grande norma de justiça, norma pela qual todos serão julgados naquele grande dia em que se assentar o juízo, e os livros forem abertos. Daniel 7:10. Ele veio para cumprir toda a justiça, e como cabeça da humanidade, mostrar ao ser humano que ele pode fazer a mesma obra. Que obra? Cumprir toda a justiça em Cristo, satisfazendo todas as especificações dos requisitos de Deus. Pela graça, pela medida da graça
que ele concede aos instrumentos humanos, ninguém precisa perder o céu. Amados, olha esse texto agora, olha essa parte que impressionante. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. A perfeição de caráter ela é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isso é a própria base da nova aliança do Evangelho. Ou seja, aquele que diz que não tem como vencer o pecado, ele está vivendo a velha aliança. Ele não aceitou a nova aliança. Porque a base da nova aliança é acreditar que você pode vencer todo o pecado por Cristo. Eu achei surpreendente isso. Então, amados, às vezes pode ser que você está nos assistindo pela primeira vez, não compreende, não entende essa mensagem de vitória sobre o pecado em Cristo. Nós precisamos dizer para você que se você não acredita que é possível você vencer o pecado, você está vivendo a velha aliança. A base da nova aliança é acreditar que é possível e necessário ter uma perfeição de caráter em Cristo. Então eu achei impressionante esse texto. Achei muito interessante. E ele finaliza assim, ó. A lei de Jeová é a árvore. O evangelho são as perfumadas flores e os frutos que ela produz. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos produzir os bons frutos da árvore. Amém. Porque se nós não estivermos sendo os frutos nessa árvore, pode ser que nós não estamos na árvore de Cristo, né? Porque estamos dando frutos. Todo mundo que está aqui na Terra está dando fruto. Ou para o bem, ou para o mal. Não tem como ser neutro. E nós precisamos ser coerentes. Porque, veja, se pela linha teológica que tradicionalmente adotamos, nós partimos do pressuposto que o ser humano tem livre-arbítrio e, portanto, pode escolher entre um caminho e outro. Pode escolher entre caminho largo, espaçoso ou caminho estreito. Pode escolher servir a Deus ou se rebelar contra Deus. Ou seja, se as escolhas entram em pauta no que diz respeito a questões espirituais, por que as escolhas não entraram em pauta no que diz respeito a cometer ou não pecados? Precisamos ter coerência. Os mesmos teólogos que defendem o livre-arbítrio são muitas vezes os mesmos teólogos que defendem que o pecado não é uma escolha. Então o sujeito escolhe ser salvo, mas ele não escolhe pecar ou deixar de pecar. É necessário que haja uma coerência. As escolhas estão pleiteadas em todo o processo. Não há nada, nenhum tecido, nenhum fio de tecido humano que faça parte do plano da salvação. A salvação vem do Senhor. A salvação é um ato de Deus. Somos salvos pela graça, a graça vem de Deus. Mediante a fé, fé vem de Deus. Não sabemos nem como orar, o Espírito Santo intercede por nós. O céu está atuando a favor dos que herdarão a salvação. Entretanto, misteriosamente, existe o processo de escolha e o homem tem em si, na sua consciência, a capacidade doada por Deus de escolher entre uma coisa e outra. Inclusive, escolher pecar. Então esse é um elemento importante porque há uma discussão no nosso meio, uma discussão infindável e cansativa e precisamos ser coerentes. O homem pode ou não escolher? Eu entendo que sim. E essas escolhas envolvem também a prática ou não do pecado. O poder da escolha, Gênesis 3,15 foi colocado sobrenaturalmente, porque até ali nós não tínhamos como fazer outra escolha a não ser mal. Éramos escravos e servos de Satanás, sim, vendidos ao pecado. Mas quando Cristo vem, lá em Gênesis 3,15, ele já nos coloca esta esperança e nos diz, eu vou colocar de forma sobrenatural. É ele quem coloca. Um limite, né? Um limite. E eu vou permitir que vocês possam fazer escolhas. Uma das coisas que ainda não perdemos, né, pelo poder de Deus, é o poder da escolha. Mas os anjos maus e Satanás eles não têm segunda opção. Eles não têm uma voz falando à sua consciência. Eles não têm o Espírito Santo clamando e mostrando, intercedendo. Eles não têm mais nenhuma escolha a não ser o que eles são. E essa será a condição daqueles que rejeitarem essa mensagem neste tempo. Sim. Muito em breve, quando o Espírito de Deus for retirado e os vivos ainda permanecerem, eles não conseguirão fazer outra escolha a não ser mal. E esse poder da escolha, a Sr. White diz que é o exercício da nossa vontade. Amém. Que o não vencer está em nós, no exercício da nossa vontade. O não vencer em Cristo, não aceitar o poder de Deus para vencer, a deficiência está em nós. E ela diz assim, se nós dissermos que não podemos, não venceremos. Não venceremos. Mas se nós aceitarmos,
como você bem disse aí, nesses 2 dias que está falando aqui, se nós acreditarmos na palavra criadora de Gênesis 1, e haja luz e houve luz, e essa palavra, essa luz veio imediata. Então, assim, como o próprio Jones, nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. E como criacionistas, nós cremos que Deus falou e tudo que não existia veio existir. Sim. E se Deus diz assim, sede santo, como eu sou santo, ele não está nos comparando no sentido que a gente tem que ser igual a ele, não é isso. Mas ele está dizendo que há poder à nossa disposição em acreditar na palavra dele para termos aquilo que ele quer que nós tenhamos. A promessa é habilitadora, né? Então não E vem de nós. Sim. E sem entender esse aspecto da liberdade, não teria como Deus julgar. Sim. Como Deus julgaria criaturas que não são livres? Não tem como. Porque aí sim, de fato, nós acabaríamos caindo numa teologia de depravação total do homem, numa teologia de eleição arbitrária, enfim, não haveria como julgar criaturas que não fossem livres. Predestinação. Né? Exatamente, nós somos livres para... E para que haja, né, essa possibilidade de escolha, o livre-arbítrio, obrigatoriamente a gente tem que ter pelo menos 2 opções. Então, nós que escolhemos, né, mediante o Espírito de Cristo, e tem até uma ilustração que eu gosto bastante, que é como se Deus estivesse dirigindo um carro e a gente estivesse no carona. Né? Então, ele nos leva até um ponto e ele pergunta, você quer continuar? Né? E se a gente fala, sim, eu quero continuar, é ele que vai dirigir, ele que vai levar o carro, ele que vai guiar a nossa vida. Mas ele só vai fazer isso se a gente permitir que ele opere em nossa vida, né? Então, para que haja liberdade, a gente poderia ou escolher, né, que Jesus conduzisse o carro, ou não, eu quero ficar parado aqui, ou eu não quero vencer este pecado, né? Eu acho isso um fator bem interessante, porque é Deus que opera na gente, até se arrepender do pecado, até Deus, ele instiga em nós a vontade, né? Ele produz em nós a vontade também. Cabe a nós dar continuidade a ela, de querer continuar no caminho de Deus, ou rejeitá-la. Sim. Eu costumo dizer que no plano da salvação nós reagimos, nós não agimos. Deus sempre é quem age. Nós reagimos a uma ação de Deus. Nós pecamos, Ele nos oferece o perdão, nós aceitamos o perdão que Ele nos oferece. Tem uma frase que diz assim, aceitarás tu a minha aceitação de ti? Ou você vai aceitar que eu te aceito? Ou seja, é Deus quem faz tudo. Né? Paulo disse isso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. E a fisiologia hoje, a neurociência e tudo mais, tem procurado mapear esse aspecto da liberdade humana, do livre-arbítrio. Tem muitos, eu já vi alguns profissionais da área da saúde dizendo que o livre-arbítrio não existe, em função de que eles dão alguns exemplos. Tem um caso bem drástico de um homem que sofreu um acidente, uma barra de direção entrou na cabeça dele, e a partir daquele momento o comportamento dele mudou significativamente. Phineas Cage. Então, e aí, baseado nesse caso, o palestrante na ocasião disse que isso demonstra que nós não temos livre-arbítrio, porque ele não tinha mais domínio sobre as suas capacidades, etc. Entretanto, o evangelho não é meramente comportamental. Deus tem capacidade de analisar a escolha humana a despeito do comportamento, a despeito da fraseologia. O exemplo do paralítico há 38 anos. Jesus pergunta, o que tu está fazendo aí? Eu quero entrar no tanque, mas tem ninguém que me leve. Jesus pergunta, mas tu quer ser curado? Não, mas eu não consigo. Jesus determina para ele ali, levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor tem a habilidade, a capacidade de discernir o coração, discernir os propósitos. Esse homem que teve esse episódio da barra de ferro, por mais que a ciência hoje não consiga mapear aonde ocorre esse processo espiritual, o que é espiritual se discerne espiritualmente, se esse homem ou qualquer outro sobre a face da terra, dependendo da circunstância, deseja de fato ser salvo, Deus conduzirá essa alma. Eu creio assim. Amém. Amém. Avançando para o próximo tópico, a lição vai trazer para nós aqui o juízo e a misericórdia de Deus. É tão interessante
essa passagem, porque nós entendemos que depois que o homem quebrou a lei, o homem estava condenado à morte. E somente pelo sacrifício de Cristo, ou somente pelo que foi feito aqui na terra por Cristo, o homem poderia novamente ter oportunidade, ou seja, ter acesso ao Pai. E como foi dito aqui no Congresso também, interessante, né? Que não tem outra maneira, não tem outra forma de o homem chegar ao Pai a não ser por Cristo. E aí Cristo fala para nós que nós temos que viver a vida de Cristo. Então, aparentemente, mostra para nós que a misericórdia de Deus não é somente nos salvar na cruz, mas agora dar a oportunidade de viver como Cristo viveu. Então, isso é lindo. Isso é lindo, porque eu vivendo como Cristo viveu, no juízo eu vou ser inocentado, porque é o sangue de Cristo que vai ser apresentado ao meu lugar. E eu gosto muito dessa mensagem do primeiro anjo, porque ela vem ali mostrando muitos pregadores que, ao entender essa mensagem, renunciaram tudo que tinha praticamente, foram pregar o evangelho. Tem José Wolff, que foi o pregador a todo mundo, aí tem os 700 ministros, e vários outros. E essa mensagem foi levada a vários locais. E impressionante que o intuito dessa mensagem, quando nós vamos ali analisar o que a Leonardo está falando, ela fala que era trazer uma reforma. Era trazer uma reforma. Agora, amados, o que é uma reforma na vida? O que seria a palavra... Como nós poderíamos englobar, ou aqui, como nós poderíamos, não sei qual é a palavra mais correta, vincular a palavra reforma com uma vida desregrada, porque não tem como eu vencer nada? O que vocês acham? Como que explicar isso? O grande conflito ele só acontece após a conversão na nossa vida. Porque até a nossa conversão, nós agimos pela nossa própria consciência. Eu acho que isso é certo, eu sigo e faço assim. Então, o que eu penso de mim mesmo, o que eu penso em relação ao pecado, as minhas ideias é que comandam. Quando eu aceito a Cristo e vou a palavra dele, eu começo a me comparar e ver, peraí, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, é o que Deus acha e é a vontade dele, não é mais a minha vontade. E quando a minha vontade agora entra em contato com a vontade de Deus, eu vejo que eu estou num grande conflito. Fazer o que eu quero ou fazer aquilo que Deus quer. E a partir de então começa um grande conflito na minha vida. E esse grande conflito agora vai exigir de mim colocar a minha vontade, a sujeitá-la à vontade de Deus e não mais a minha. E esse grande conflito que então começa aqui, ele se inicia a partir do momento em que eu aceito a Cristo e começo a desejar fazer a vontade dele, não mais a minha. Esse é o processo que passou o homem de Romanos capítulo 7. Normalmente, o homem de Romanos 7 é visto de modo pejorativo. Mas o homem de Romanos capítulo 7, ele está passando por um processo altamente sofisticado. Porque, veja, enquanto o fariseu, lá na parábola do publicano e do fariseu, enquanto o fariseu ele diz assim, ele ora de si para si mesmo, né? A oração dele não passa do teto. E ele diz assim, graças te dou a Deus porque não sou como estes pecadores, tal. Enquanto esse fariseu tem uma visão exacerbada de si mesmo, ele tem uma visão de santidade a seu próprio respeito, o homem de Romanos 7 ele confessa, eu sou carnal, vendido à escravidão no pecado. Esse homem de Romanos 7, ele está um passo a mais de Nicodemos, conversando com Cristo. Enquanto Nicodemos nem mesmo sabia que era carnal, e chega lisonjeando o mestre, e Jesus diz de imediato, olha, por detrás desses elogios que você está me dizendo, importa nascer de novo. Você é carnal, ele toma um susto. No desejado diz que ele ficou ligeiramente ofendido, porque era um príncipe em Israel, e um homem mais novo do que ele, tinham posições semelhantes do ponto de vista, né, religioso, ali espiritual. Jesus não era do Sinédrio, mas enfim, chama de mestre, lisonjeou, Jesus exortou, e o homem de Romanos 7, ele passa por esse processo, ele entende que a lei espiritual é carnal. Ele entende que ele está perdido, e aí, confessando o seu próprio pecado, buscando a suficiência que vem de Deus, ocorre um milagre.
ocorre o milagre de Romanos capítulo 8. Então esse juízo que nós passamos, ele inevitavelmente ele perpassa, ele costura os versos de Romanos capítulo 7. Nós precisamos confessar o nosso pecado sobre a cabeça do Cordeiro, simbolicamente, que representa Jesus Cristo. Reconhecermos nossa insuficiência para recebermos uma infusão de coparticipação na natureza divina, justiça de Cristo, para que aí sim a gente possa estar de pé, como diz lá em Apocalipse capítulo 6, quem se susterá? Só aqueles que passarem por esse processo. Né? Posso... tem um texto aqui do Espírito Profecia na lição de segunda-feira que diz assim: o fato de que os reconhecidos filhos de Deus são representados como estando na presença do Senhor, com vestes sujas, o homem de Romanos aí, deve levar a humildade e profundo exame de coração. Exatamente o que acontecia no dia do juízo. Ela não está falando aqui, mas é exatamente isso que ela está falando, exame de coração. Por parte de todos que lhes professam o nome. Os que estão de fato purificando o caráter mediante a obediência à verdade, terão de si mesmo uma opinião muito humilde. Olha, exatamente. Sim. O homem chega lá e fala assim, não, eu sou bom, né? Como esse homem chegou a falar para Jesus, né? Ele olhou para si mesmo e falou assim, peraí, mas eu fiz tudo certo? Por que o senhor está me chamando a atenção? Até te chamei de Rabi, né? Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem. E tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Mas embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, acreditar, olha aqui, ó, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. E ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos dele. Amém. Amém? Que Amém. coisa linda, né? E aí é legal que isso aí remonta à cena de Zacarias 3, né? Que é basicamente o que está descrito aí, que a gente tem o sumo sacerdote Josué ali, Satanás acusando, e Jesus, né, diz, o Senhor te repreenda, e ele silencia Satanás, porque quem silencia Satanás não somos nós, é Cristo que argumenta em nosso favor. Sim. E aí, depois disso que Jesus diz, eis que faço passar de ti a tua iniquidade. Mas para que isso aconteça, deve haver confissão e arrependimento de pecados. Amém. Amém. Avançando aqui na lição, vamos trazer mais um tópico, um vislumbre do céu. O que os irmãos gostariam de comentar sobre esse tema, sobre o que foi abordado aqui na lição? O que vocês têm para destacar sobre esse assunto? Eu penso que um tema um tópico que pode abordar, eu levanto aí a bola para nós falarmos, é a questão do trono, né? Se há um santuário no céu e aparece um trono, aonde está esse trono? É algo para a gente pensar aqui. A palavra de Deus nos mostra claramente que esse trono não é fixo. Ah, isso é importante. Ele não é fixo. Ezequiel, por exemplo, né, capítulo 1, mostra um trono móvel, né, com rodas. Aliás, um comentário maravilhoso sobre essas rodas diz que é uma roda dentro da outra. Sim. As rodas de dentro representam os fenômenos, os eventos terrestres, o caos humano, e a roda de fora mostra a soberania de Deus. Olha que tremendo. Então, por mais que o mundo pareça estar fora de ordem, Está um caos, né? Exatamente, Deus está no controle da história. E esse ponto aqui eu acho muito importante. Inclusive, gostaria de pedir para os irmãos abordarem com mais transparência esse momento, porque nós sabemos que o assunto do santuário hoje em dia é um dos assuntos que Satanás tem buscado deturpar de uma forma muito sábia e assim cautelosa até. Sim. Por quê? Porque o santuário é o que é o surgimento, é o alicerce da fé adventista. E é o que nos distingue nesse mundo. E é o que mostra onde Jesus está, o que ele está fazendo. A maioria das igrejas hoje em dia não sabe nem que tem um santuário no céu.
Então a nossa distinção é essa. Então é muito importante cada detalhe do santuário Sim. ser muito bem explicado e esclarecido. Então, E tem usado hoje, é engraçado, né? O meio cristão, ele pinça coisas da Bíblia e usa a seu bel prazer. Por exemplo, há poucos dias atrás, ontem, né? Comemorou-se a Páscoa. Muito bem. Então, a Páscoa serve como parâmetro. Mas a Páscoa está dentro de uma cadeia de eventos. E essa cadeia de eventos está representada no santuário. Então, o meio cristão pinça a festa da Páscoa e transforma numa indústria, colocando coelho com ovo, que não tem nada a ver com... não tem nada a ver com cordeiro, com ervas amargas, não tem nada a ver com... Mas, enfim, pinça a Páscoa e os outros fenômenos envolvidos, as outras cadeias de eventos envolvidas no processo, exclui. E aí vai transformando tudo numa sombra, sem clareza do processo judicial, que é demonstrado tanto nas festas judaicas, quanto no santuário propriamente dito. E aqui em Apocalipse, né, quando fala do trono. O trono de Deus era móvel e quando Moisés recebeu o trono, quer dizer, recebeu as leis, o trono de Deus desceu ali. Estava ali no Monte Sinai, Êxodo 24:10. Moisés viu ali a pavimentação, ele viu o trono de Deus. Depois você vai lá para Isaías, ele vai confirmar essa visão de Moisés, que eles tiveram uma visão do trono de Deus, né? Está lá em Êxodo 24:10, depois Isaías, acho que 1:26. Mostra ali onde está o trono de Deus. Ou seja, o trono de Deus não é fixo. E quando a gente olha, assim, a gente tem uma ideia até meio pequena do santuário, né? Porque quando você olha lá a visão, diz que Jesus, Deus é conduzido do santo para o santíssimo numa carruagem. O trono, ele é levado, ou seja, e fica num alto monte, né? Ou seja, não é um negocinho pequeno, não é uma coisa pequena. Isso da influência grega, essa compreensão de um Deus estático, inamovível, isso é filosofia grega. Porque nas escrituras ocorre um dinamismo muito forte. E além do fato de que Deus é onipotente no presente, Deus não está circunscrito. Então é muito de filosofia grega, infelizmente entrando no nosso ambiente. Por que é importante nós entendermos essa questão do trono? Às vezes pode ser que algum dos nossos amigos que estão nos assistindo, eles não entendem, eles podem pensar assim, mas o que tem a ver essa questão do trono? Por que é importante? É importante porque, para começar, se nós não tivermos uma visão correta disso, cai tudo. Cai tudo. Desde a profecia dos 1300 tardes de manhã, o santuário será purificado, acabou. Porque em 1844, nós entendemos que Cristo passou do santo para o santíssimo, abriram-se os livros e começou o juízo. Mas se ele já foi direto para o santíssimo, então em 1844 não aconteceu nada. Não precisa existir o adventismo. Existe uma tática de Satanás, assim como ele quis, como se diz, destruir o plano da salvação lá no Éden, porque se Adão pecou, se Deus fizer alguma coisa para salvar ele, tem que salvar eu também. Se Deus matar ele, então fica provado que ele é tirano. Então ele achou que tinha colocado Deus num beco sem saída, né? E essa é uma tática de Satanás desde dos seus primórdios. Porque o que ele faz hoje? Se Jesus sai do santo, sai da terra e vai direto para o Santíssimo no sentido do seu ministério, ele se apresenta diante de Deus, mas se ele sai da terra já direto para o Santíssimo, para ministrar no Santíssimo, então 2.300 tardes de manhã caiu por terra. Se cai 2.300 tardes de manhã por terra, também cai os 10 dias. Cai também o tempo do povo, o Império Otomano cair. E se cai tudo isso, também cai 22 de outubro de 1844. E se cai isso, quem que sai de cena? A igreja remanescente. A igreja que Deus ia levantar, o movimento profético que Deus levanta para esse fim de tempo. Sim. Para iniciar um juízo. Então é um ataque direto à mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, e uma mensagem direta a um povo que Deus levantou para terminar essa obra. Sim. E é tão interessante porque a mensagem do primeiro anjo é qual? Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo. Mas se ele já começou o ministério dele lá no passado, então como é que há um nexo nisso? Sim. Então tudo está interligado.
E é igual o Dario colocou, Satanás tira uma pecinha. O A quebra-cabeça pessoa não vê- se encaixa mais. Exatamente, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas não tem tanta importância, é só um trono, é só uma. Tem tudo a ver. Lá, nas aulas que a gente tem com os alunos lá sobre o santuário, a gente mostra que o santuário ele é o pano de fundo de Daniel e Apocalipse. E se você tira o santuário do pano de fundo, você começa a ir para o futurismo, você começa a ir para o preterismo e você sai de cena o contexto profético. Porque quando você entra no Apocalipse, Jesus ele sai do pátio, que é a terra, o Senhor deixa claro que a terra é o pátio, onde ele foi morto, onde ele foi batizado, a pia e o altar de holocausto. E agora ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, o primeiro móvel que ele é apresentado é diante do quê? Do candelabro, que representa ali as 7 igrejas. E aí ele sai, ele vai para a mesa dos pães, e depois vai para o altar de incenso, e depois chega o dia do juízo. Então nós vemos ali dentro do Apocalipse não somente as festas, que as festas também estão aqui no Apocalipse, mas também os móveis do santuário. E quando a gente estuda Daniel e Apocalipse, os pioneiros, eles só entenderam Daniel e Apocalipse quando? Quando estudaram o santuário. E como é que foi que Deus tirou eles daquela grande decepção? Apresentando para Uri Smith o quê? O que estava acontecendo em tempo real onde? No santuário. Então, o povo de Deus, Salmo 77:13, o teu caminho, ó Deus, está onde? No teu santuário. No santuário. Então, quando a gente entende os passos de Deus, o povo que Deus levantou para o tempo do fim, não é para ver acontecimentos e depois reagir. O povo que Deus levantou no tempo do fim é para estudar e entender o santuário e agir conforme Deus está agindo pela fé no santuário celestial. E então isso nos dá, entre aspas, um tempo de antecedência. Se nós entendemos que hoje Cristo está em que local do santuário, em que parte, e o que ele está fazendo, e o que acontecia na terra quando o sumo sacerdote estava no mesmo local que Cristo estava, como é que o povo tinha que agir, como que o povo comia, como que o povo se vestia, o que o povo fazia nesse dia. Se a gente entende isso, peraí, se era assim, A vida muda. é assim também agora. Porque se Jesus está lá, nós, o povo que está se preparando para ele, o nosso sumo sacerdote que está no céu, vai agir como deveria estar agindo aquele povo lá atrás. Sim. E é um ponto importante essa questão de discernimento, porque, via de regra, o juízo, ele, na vida de cada um, né? O juízo na vida de cada um ocorre, o veredito final ocorre quando o sujeito morre. Em outras palavras, até o último fôlego de vida ele tem oportunidade de mudança. Morreu, acabou. Caráter selado para um lado ou para o outro. Entretanto, há exemplos bíblicos de pessoas que foram julgadas em vida. Poderia citar Saul, Judas Iscariotes, Herodes. pessoas Pilatos, Acã, Caifás, pessoas que em vida extrapolaram os limites da misericórdia de Deus. E foram sentenciados ali. Foram sentenciados em vida. Isso mostra que, tendo um discernimento do que de fato está ocorrendo hoje no céu e as implicações disso na terra, a pessoa pode, né, se entender que ela precisa fazer uma obra. Porque no dia da expiação, usando aqui Levítico 23, tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Ou seja, o que Jesus está fazendo hoje no céu é algo muito específico e exige uma resposta humana. A resposta humana é análise de consciência, aflição de alma. E é tão importante isso, e esse tema, que se nós avaliarmos, de certa forma, a mensagem adventista, ela foi atacada algumas vezes. Hoje, né? Até hoje ela é atacada. Mas é tão interessante que dentro do próprio adventismo, de tempos em tempos, surge ataque em cima dessa mesma mensagem. Os maiores inimigos serão da sua própria casa, né? Mas o que eu acho interessante, e é para nós estarmos atentos, Satanás ele quer derrubar a mensagem que ela é o alicerce, porque se você derruba, eu acho interessante, aqui o Severino ele tem uma tese, e a tese é assim, sempre temos que tomar cuidado com todos, é óbvio, mas principalmente com os pilares. Porque se uma parede cai, mas os pilares continuam firmes, você reconstrói a parede. Mas se os pilares começam a cair,
o que acontece com a construção? Ela vai ao chão. Sim. E o assunto do santuário é o pilar da nossa fé. E aí, como o tio Odair falou ali, o santuário ele vai ser o pano de fundo para a gente entender, né, Daniel e Apocalipse. E aqui é bem interessante, porque a lição ela vai trazer isso, entender o que está acontecendo em Daniel 4, em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, né? A gente vai ter ali em Apocalipse 4 e 5 a posição, vai aparecer tronos, né? E tronos a gente vai acabar lembrando de julgamento, né? Acabar lembrando de julgamento e juízo. Mas a gente tem que prestar atenção para o que está escrito, né? Porque se a gente for analisar os detalhes ali que a Bíblia apresenta, Apocalipse 4 e 5 não está falando de juízo. Apocalipse 4 e 5 está falando da Páscoa, né? Ou o que acontece depois da Páscoa. Porque Pentecostes, né? isso aí, está falando justamente do Pentecostes, porque apresenta-se o trono de Deus, né? Que a gente já viu que ele é móvel, né? Então ele pode estar em algum lugar. E então, né? E aí os anjos e os 24 anciãos o adoram. E depois aparece o Cordeiro, né? E aí fala que esse é o Cordeiro, né? Um Cordeiro que tinha sido como morto e que ele era digno de abrir os livros, né? Abrir os selos. E aí a gente vai estar escrito ali, né? Apocalipse 5, verso 6, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, né? Então, nesse verso, a gente vê que os 7 espíritos de Deus, né, que são mostrados ali anteriormente, né, como estão na frente do trono de Deus, eles são enviados para a terra. E em que momento isso acontece? No Pentecostes, em que a gente tem o Espírito de Deus sendo derramado na igreja. E a cronologia é perfeita, porque Jesus morre às 3 da tarde da sexta-feira, ressuscita no primeiro dia da semana, permanece 40 dias com os discípulos, manda que eles permaneçam em Jerusalém até que desça o poder, sobe aos céus e no 50º dia ocorre o Pentecostes. Sim. O mesmo ocorreu séculos antes, quando o povo sai do Egito, após o sacrifício do Cordeiro, saem do Egito, e de acordo com Êxodo capítulo 19, ali, pouco antes de completar 2 meses, ocorre o Pentecostes. E a lei que foi ali apresentada no Sinai é a mesma lei que agora é impressa na mente e no coração dos discípulos. Ou seja, o que ocorreu no passado lança luz para o que ocorre agora. O que infelizmente, muitos líderes acabam desvirtuando o povo de Deus, dizendo que a lei foi abolida. Não. Não. O que ocorre é que a lei escrita em pedras era um ministério de morte, de condenação. Agora, esses mesmos mandamentos foram agora escritos não mais em pedras. Eu estou citando aqui 2 Coríntios capítulo 3. Não mais em pedras, mas na consciência dos discípulos, na mente dos discípulos. Eles passam a viver não em conformidade a um princípio externo a eles, que os condenava, os acusava, mas passam a viver de acordo com um princípio interno implantado por Deus. E esse princípio interno implantado por Deus dá condições de subsídio para que ele viva em novidade de vida e possa ser julgado e condenado, digno de herdar o reino dos céus pelos méritos de Cristo. Sim. E o que é maravilhoso é que, né, você mencionou ali que a lei não foi abolida, né? Muitos dizem que na cruz a lei foi abolida porque o sacrifício de Deus foi suficiente. Mas não, a lei de maneira alguma foi abolida na cruz. A lei, pelo contrário, ela foi satisfeita, porque a lei ela exigia, no dia em que comeres, certamente morrerás, né? Então, ela exigia a morte do transgressor. E é justamente ali que Deus vai executar essa sentença, né? Ele vai executar essa sentença ali porque alguém morre, né? E aí ela nos dá a liberdade para escolher ou não permanecer nos caminhos de Deus. Amém. O pastor Jolie começou jogando jogar a bola para cima. A lição de quarta-feira, talvez eu acho que o pessoal que está assistindo, né, vai ficar falando, será que eles vão responder essa pergunta? Tem uma pergunta aqui no segundo parágrafo, né? Eu vou deixar aqui. A gente aprendeu isso agora até no
com o pastor Stephen Bohr e outros estudos que a gente já fez, né? Quem são os 24 anciões? Para mim, João Batista está entre eles. Para mim, faz sentido João Batista estar entre eles. Quem são eles? Talvez se a gente estudar aqui no Apocalipse, né, onde eles estão descritos, é quem não são eles. Se a gente estudar ali, a gente vai ver quem não são eles. Quem eles não são, né? A gente pode, pelo menos, determinar, né? Talvez a gente não consiga com tanta precisão dizer, é fulano, é ciclano, né? Mas a gente pode, pelo menos, como o Teodoro disse, determinar quem não são. Como? Né? Voltando ali para Apocalipse 4 e 5 de novo, né? Em Apocalipse 4, a gente tem uma cena descrita. E a gente tem pessoas, né? Seres sendo descritos ali nessa cena. Então a gente vai ter um trono e alguém sentado nele, né? A gente vai ter ao redor do trono 24 tronos, né? Que são os 24 anciãos. A gente vai ter também os 4 seres viventes ali ao redor do trono e os 7 espíritos de Deus, que seriam o Espírito Santo ali. Então a gente tem uma cena descrita ali de quem está ali. Então a gente tem essas pessoas e os 24 anciãos já estão ali. E aí já em Apocalipse 5, a gente vai ter nessa mesma cena, só que agora vai ter personagens a mais, né? Então a gente vai ter aquele que está assentado no trono, a gente vai ter os 24 anciãos, a gente vai ter os 4 seres viventes, a gente vai ver que os 7 espíritos de Deus são enviados para a Terra, né? Sai da cena, né? Isso, eles saem de cena, né? O Espírito Santo sendo enviado no Pentecostes, né? Uhum. E a gente vai ter um anjo forte, né? A gente vai ter o cordeiro, e aí depois vai aparecer miríades e miríades, né? Milhares de milhares de anjos, e por fim, né? Ali em Apocalipse 5:13, então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam dizendo, né? Então assim, a gente vai servendo, e no final aparece toda a criação ali, louvando aquele que está no trono e o cordeiro, né? Não louvam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está ali, ele já foi enviado. E aí, e o que isso tem a ver, né? Porque, como a gente acabou de ver que esse episódio, essa cena, ela representa o Pentecostes, ela representa a ascensão de Jesus, porque, como a gente pode dizer quem eles não são? Porque a gente acaba normalmente dizendo que eles são as primícias, né, que Jesus levou consigo para o céu, mas isso não estaria totalmente certo, não estaria certo. Por quê? Porque Jesus ele aparece depois, né? Então, Jesus e essas outras pessoas, elas apareceriam depois, elas não estariam lá antes do Cordeiro chegar Em ao Apocalipse trono. 4, os 24 já estão, né? Isso, e Jesus só vai entrar depois. Isso, em Apocalipse 4, Segunda cena. os 24 anciãos já estão lá. Como é que a gente imaginaria essa cena? Agora, pensando melhor em cada pessoa, né? A gente teria Deus assentado no trono, a gente teria o Espírito Santo na sua frente, teria os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E aí depois aparece o Cordeiro, então vamos imaginar no que aconteceu, né, realmente, não só na figura que João traz pra gente. A gente vai ver Jesus ascendendo, né, ali ascendendo aos céus, e toda a corte celestial vai recebê-lo, né? A corte celestial vai ali estar junto e então a gente tem Jesus, toda a corte celestial, os anjos, milhares e milhares, milhões. Está no verso 6 do capítulo 5. Isso. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os Espíritos de Deus que são enviados à terra. Então aqui o Pentecostes acontecendo, sendo enviado o Espírito de Deus descendo à terra, né? Isso. E aí, então, a gente tem lá 10 dias antes dessa cena, né, a ascensão de Jesus, e aí toda a corte celestial, ela desce para recebê-lo, né? Por isso que ela não está em Apocalipse 4, né? Porque talvez lendo rapidamente a gente não perceba isso, mas ela não está aqui, né? Os anjos não estão aqui, os anjos só aparecem depois, juntamente com o Cordeiro, porque é justamente a cena de recepção de Jesus, né? Que a gente tem ali em Salmos 24, né? Quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. É justamente esse momento aqui. Ele está chegando. Ele está chegando agora. E aí, a gente poderia dizer que não são esses 24 anciãos as primícias da terra, né? Porque os 24 anciãos já estavam lá antes mesmo das primícias, né, chegarem lá, né? Só para, eventualmente, quem está nos vendo pela internet,
ouviu, né? Mas as primícias, João Batista, enfim. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, diz que na morte de Cristo, versos 51 e 52, quando Jesus morre, ressuscitam pessoas. Então, talvez você não tenha visto isso, e é por isso que dá margem para que alguns entendam que, dentre esses que ressuscitaram, encontravam-se aqueles que assentariam-se entre os anciãos. Há também essa possibilidade, embora pode ter sido uma assembleia solene, Jesus ter adentrado depois, porque normalmente numa assembleia solene, o último a entrar é o mais importante. Isso ocorre em tribunais na terra também. De qualquer forma, a gente tem uma clara evidência, esse é o ponto controverso aqui, de que a entrada de Jesus no Santíssimo ocorre depois de 1844. Exatamente. Então, esse é um ponto importante para nós salientarmos, porque nisto está tanto a tipificação das festas judaicas e do santuário, quanto a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, e o plano de juízo contido na primeira mensagem angélica. Então, não removemos os marcos antigos, isso é muito importante. O mais interessante, né, é que a gente pensa que toda a tradição judaica, as festas, né, eram só para eles, mas a gente vê, né, como a gente tem agora o santuário como pano de fundo para Daniel e Apocalipse, a gente vê Jesus cumprindo todas essas festas, né? A gente vê aqui ele já tendo cumprido a Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes agora. A gente vê as festas das trombetas depois, né? O juízo, né, que seria onde ele está agora, né, o dia da expiação, e por final, né, ali fechando o Apocalipse com a festa dos tabernáculos, né, que é Jesus vindo morar entre nós novamente e para sempre. Amém. Deus seja louvado. Bom, avançando para mais um tópico aqui, o último dessa semana, Jesus é digno. O que nós podemos destacar aqui sobre esse tópico? Bom, tem um detalhe aqui em relação a essa questão do fato de Jesus ser digno, né? Que quando a gente observa a construção do capítulo 5, aqui logo quando ele fala dessa visão, que ele vê novamente o trono, e é importante também salientar mais uma vez, né? De que nessa conjuntura aqui do Apocalipse, quando a gente entra no capítulo 4 e no capítulo 5, nós estamos em que fase do ministério de Cristo? No lugar santo. Isso é muito importante salientar, porque se eu entendo que isso aqui é o lugar santíssimo, a própria estrutura da mensagem do santuário ela fica comprometida. Porque se Cristo já subiu da terra direto para o Santíssimo, e tudo que está acontecendo aqui é no Santíssimo, não tem sentido no capítulo 11, depois de toda uma série de coisas, abrir o Santíssimo e ver a Arca da Aliança. Né? Então isso é muito importante, que a gente vê que realmente o trono do Pai, como foi comentado, ele tem rodas, e até 1844 ele estava no lugar santo. Né? Porque a gente vê em Daniel 7 que o ancião de dias vai, e depois Cristo é levado ao ancião de dias para poder se apresentar ali. E aí o que é interessante aqui é que no capítulo 5, aqui ele diz assim, ó, no verso 7. No verso 4 diz, eu chorava muito. João está chorando porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, né? Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. No verso 7 ele diz, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Então, o que é interessante é que a gente vê aqui novamente uma questão que a gente ouviu aqui, né, alguns dias atrás também, do pastor Stephen Ball, em relação ao fato de Deus estar sendo também julgado em todo o universo. Né? Satanás deixou ali um ponto de interrogação sobre o caráter de Deus diante de todo o universo, e o que eu acho interessante é que o próprio Deus, ele está com o livro na mão, e a gente poderia pensar assim, ele não poderia abrir o livro? Ele não tem poder para abrir o livro? Mas João fala assim, mas não tinha ninguém para abrir nem no céu, nem na terra. Ou seja, o Pai, ele poderia ter realmente aberto o livro. Porém, precisava de um representante. O Pai por si mesmo, por isso que Jesus fala assim, ó, o Pai a ninguém julga, mas ele confiou ao Filho todo o julgamento. Porque Cristo... Não seria ético. Exatamente. Só um ponto também, Ivan, se você está falando aí já, te devolvo a palavra, Uhum. é que nós precisamos entender também que a cena de juízo ela é um processo, não é um ato, que nós ouvimos aqui esse final de semana. Né? Muito bom isso aí. Porque se eu entendo que é um processo, Verdade. tem que passar por cada parte do processo. Exatamente. Exatamente. E você vê que Deus, ele respeita esse processo, né?
Deus é muito maravilhoso, porque ele, como soberano, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele se coloca dentro de um processo, ele fala assim, não, eu também vou seguir. Isso que é maravilhoso, né? E aí o próprio Deus, ele fica, e ele segura realmente o livro esperando que alguém tome, né? Por isso que eu acredito que a felicidade ali de João, quando ele vê que realmente havia alguém digno, e esse que era digno também respeitou qual processo? Ele respeita todo o processo ali de... Quando a gente vai ver Levítico 23, né? Aquela sequência das festas. Primeiro tinha que morrer na Páscoa, depois tinha que descansar, depois tinha que ressuscitar, apresentar as primícias. Tanto é que ele fala para Maria, né? Quando ela vai tocar nele assim, ele fala, não me detenha porque eu não subi para meu pai. Tinha relação também com as festas aquilo ali, né? E não se podia tocar no cordeiro naquele momento. Então, ele fala não. Ou seja, ele vai respeitando todo o processo. E aí sim, depois de todo o processo feito, aí ele diz assim, não chore. Tem um aí que é digno. Ele passou por todo o processo e venceu todas as etapas. E agora, essa etapa agora de tomar o livro, ele pode pegar. Amém. Amém. Interessante que a gente aprendeu esse congresso, né? Eu achei espetacular aquilo que o pastor Daniel Miranda apresentou sobre o que representa a mesa dos pães no lugar santo. E entender isso é muito interessante, que a mesa dos pães representa o trono de Deus no lugar santo. Porque o nome dos pães, né, era aquele que está diante da face de Deus. Era o nome dos pães que colocava na mesa. E depois tem um outro texto, né, que mostra que o candelabro está de frente com o quê? Com o trono. Então, o trono de Deus, ele é móvel. E Jesus ali, quando ele sobe, no lugar santo ali, o trono de Deus pode estar no santo. Ele é a representação do trono de Deus no lugar santo. Ou seja, Deus se faz presente também no lugar santo. O seu trono é móvel, não é fixo. Assim como ele esteve presente com Moisés no pátio, quando entregou as leis, esteve presente no santo e está presente no santíssimo. Não é fixo. Né? Realmente, e aí fica bem claro realmente que se passa no lugar santo essa situação, porque, como o senhor falou, aqui no capítulo 4, no verso 5, que diz, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, realmente, quando você percebe, né, que dentro do lugar santo, de um lado você tinha o candelabro e do outro você tinha a mesa dos pães, quando você percebe que realmente a mesa dos pães é o trono, Sim. diante da mesa está o candelabro. Exatamente. E o que é interessante é que Zacarias capítulo 4, ali diz, né, que quando o anjo pergunta, o que você vê? Né? E ele diz que viu ali o candelabro, mas ele diz, ó, ali representava o quê? No próprio Zacarias 4 fala, representa o Espírito de Deus, representa o Espírito Santo. Então, Amém. de fato, aqui você percebe claramente que aqui o que João está vendo é o lugar santo. E é o que está lá em Apocalipse 4, 5, a gente viu ali a sala do trono, a introdução, Jesus sendo recebido ali, né? Exatamente. Amém. Louvado seja Deus. Bom, que Deus possa abençoar essa mensagem, esse estudo, que mais uma vez esse vídeo, esse material, esse conteúdo possa estar respondendo às suas indagações, às suas dúvidas sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso irmão Breno. Foi um prazer estudar a lição com você, meu irmão. O prazer foi todo meu. Irmão Odair, mais uma vez aqui conosco. Foi um prazer. Espero que vocês voltem mais vezes para compor essa mesa. Amém. Estamos à Irmão disposição. Joeli, pastor Joeli, muito obrigado mais uma vez. Meu amado, seja bem-vindo quando você quiser voltar outras vezes. Será Muito um prazer estudarmos a lição. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, gostaria de ler mais um comentário para vocês dessa lição, que diz assim: não precisamos temer. Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal são derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus. O objetivo do juízo não é revelar o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Amém. Que Deus abençoe você. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.